Nosso sistema solar viaja pelo cosmos a uma velocidade inimaginável de 370 km por segundo. Isso é sabido há décadas. No entanto, novas medições mostram agora que essa velocidade é muito alta. Na verdade, estamos nos movendo 3,7 vezes mais rápido do que deveríamos. E essa discrepância é tão significativa que os cientistas agora precisam refletir seriamente sobre isso. Se nossas suposições fundamentais sobre o universo estão erradas, vamos analisar essa história incrível em detalhes, então fiquem até o final. Sejam muito bem-vindos, pessoal! A velocidade no espaço é sempre uma questão complicada. Quando digo que a Terra se move a 30 km por segundo em torno do Sol, isso soa impressionante. Mas em relação a quê? No espaço não há um ponto de referência fixo, nenhum sistema de coordenadas cósmicas com um ponto zero absoluto. Tudo se move em relação a tudo o mais. Mas antes de mergulharmos em devaneios filosóficos, que tal se inscrever no canal primeiro? Assinar não custa nada. Assim você nunca mais perde descobertas astronômicas empolgantes e ainda me ajuda muito. Quem já é inscrito ajuda muito o vídeo deixando um like. Talvez a gente consiga bater 5.000 curtidas. Muito obrigado, pessoal. Então, como é que medimos a velocidade com que o nosso sistema solar se move? A resposta está em um tapete cósmico que permeia todo o universo. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB. Essa radiação é, por assim dizer, o resquício do Big Bang, um ruído fraco que chega até nós de todas as direções do universo. E como nos movemos através desse tapete de radiação, ele não parece totalmente uniforme. Na direção do nosso movimento, a radiação é minimamente comprimida e mais rica em energia, enquanto atrás de nós é um pouco mais esticada. A partir dessa minúscula discrepância, um dipolo de temperatura de apenas 3,4 milissegundos, Kelvin, os astrônomos podem deduzir que nosso sistema solar se move a quase 370 km por segundo. Eu sempre admiro o que as pessoas conseguem calcular, aquelas que prestaram atenção nas aulas de matemática naquela época, bem diferente de mim. Esse é um dos valores. Mas existe outro método para medir nossa velocidade, a distribuição das radiogaláxias. Essas galáxias distantes emitem ondas de rádio, e essas ondas também são influenciadas pelo nosso próprio movimento. Ao nos movermos pelo cosmos, devemos detectar um número minimamente maior de fontes de rádio na direção do nosso movimento do que atrás de nós. Esse é o chamado dipolo cósmico. E aqui é onde fica interessante. Uma equipe internacional de pesquisadores liderada por Lukas Böhme, da Universidade de Bielefeld, mediu agora exatamente esse dipolo, e o resultado é, para dizer o mínimo, surpreendente. Para sua análise, os cientistas avaliaram os dados de 6 diferentes levantamentos de rádio, entre eles dados da rede europeia de radiotelescópios LOFAR. Juntos, esses levantamentos cobrem grande parte do céu e registram fontes de rádio em uma faixa de frequência de 120 MHz a 4 GHz. O que é especial é que os pesquisadores usaram pela primeira vez um novo método estatístico, a chamada distribuição binomial negativa. Palavra fantástica para o Scrabble, parece complicado? E é mesmo. Radiotelescópios de alta resolução frequentemente mostram vários componentes de uma única galáxia como fontes separadas. Isso cria uma superdispersão nos dados e a variância observada é maior do que em uma simples distribuição aleatória. O novo método leva isso em consideração e assim fornece resultados mais precisos. Böhme e sua equipe descobriram que o polo de rádio medido, ou seja, o desvio condicionado pela velocidade na distribuição das galáxias, é 3,7 vezes maior do que o esperado. Com uma significância estatística de 5,4 sigma, essa medição está acima do limite a partir do qual os cientistas falam de uma descoberta segura. E isso é um problema. Lukas Böhme afirma claramente: nossa análise mostra que o sistema solar se move mais de 3 vezes mais rápido do que os modelos atuais preveem. Seu colega Dominic Schwartz acrescenta: se nosso sistema solar realmente se move tão rápido, precisamos questionar suposições fundamentais sobre a estrutura em grande escala do universo. Um momento, vocês devem estar pensando agora. Isso não poderia ser simplesmente um erro de medição? Talvez os pesquisadores não tenham prestado tanta atenção assim nas aulas de matemática. E afinal, são medições extremamente precisas que estão sendo realizadas. Erros podem acontecer, não é? Boa pergunta. Os pesquisadores verificaram exatamente isso. As divergências são grandes demais para serem explicadas por imprecisões nas medições ou erros sistemáticos. Além disso, várias varreduras de rádio em diferentes frequências mostram todas a mesma discrepância. Se fosse um erro sistemático, ele teria que ser consistente em todas as faixas de frequência, e isso é extremamente improvável.
Além disso, o estudo atual não é o primeiro a encontrar tais divergências. Medições anteriores da distribuição de quasares com a ajuda de telescópios infravermelhos apresentaram um resultado semelhante. Seus resultados sobre a velocidade do sistema solar divergiram em 5,7 sigmas das estimativas baseadas na radiação cósmica de fundo. Portanto, os indícios estão se acumulando de que realmente há algo errado aqui e de que, na verdade, não sabemos nada sobre o cosmos. O que poderia ser a causa disso? Existem várias possibilidades, e nenhuma delas é particularmente reconfortante para a nossa visão de mundo até agora. Primeira possibilidade, a mais concentração de massa local do que pensávamos. Talvez existam em nossa vizinhança cósmica grandes acúmulos de matéria que nos atraem ou repelem mais do que o modelo padrão prevê. Talvez vocês já tenham ouvido falar do Deep Hole Repeller. Trata-se de uma enorme região vazia no espaço que repele nosso grupo local, enquanto, ao mesmo tempo, o superaglomerado Shapley nos atrai. Talvez esses efeitos Andrômeda sejam mais fortes do que pensávamos. Segunda possibilidade, as galáxias de rádio não estão distribuídas de maneira tão uniforme quanto supomos. Se a estrutura em grande escala do universo for diferente da que vemos em nossos modelos, isso naturalmente influenciaria a medição. E isso nos leva a um problema fundamental, pois nossos modelos cosmológicos se baseiam no princípio cosmológico. A suposição de que o universo é homogêneo e isotrópico em grandes escalas, ou seja, que é basicamente igual em todos os lugares. Se as novas medições estiverem corretas, talvez tenhamos que repensar esse princípio. Terceira possibilidade, existe um efeito físico até agora desconhecido que não compreendemos. Talvez a energia escura tenha um papel diferente do que se pensava, ou existam correntes em grande escala no universo que são mais fortes do que o previsto. Alguns pesquisadores falam de um fluxo cósmico em massa, uma espécie de corrente de massa em escalas gigantescas e mais forte do que o modelo padrão permite. Parece tudo bastante revolucionário, não é? E é mesmo, porque não importa qual explicação esteja certa, todas significam que nossos modelos anteriores estão sendo testados. Mas antes que todos entrem em pânico, é assim que a ciência funciona. Formulamos teorias, fazemos previsões, medimos e se as medições não corresponderem às previsões, temos que ajustar nossas teorias. Isso não é um fracasso, mas um progresso. E os astrônomos, é claro, ainda não chegaram ao fim de suas pesquisas. Outros radiotelescópios examinarão o céu nos próximos anos e fornecerão dados ainda mais precisos. O Square Kilometre Array, ou SKA, um dos projetos de radiotelescópios mais ambiciosos de todos os tempos, entrará em operação em algum momento e nos fornecerá uma nova enxurrada de dados. O LOFAR também continuará a ser ampliado e a cada nova publicação fornecerá informações melhores sobre a distribuição das fontes de rádio no céu e ainda há observações espectroscópicas subsequentes. Com projetos como o LOFAR, os astrônomos não apenas medirão a posição das radiogaláxias, mas também poderão determinar melhor suas distâncias. Isso nos ajudará a entender se realmente existem estruturas de grande escala que influenciam nosso movimento ou se as variações têm uma causa completamente diferente. Uma coisa é certa, vivemos tempos cosmologicamente empolgantes. O universo continua nos surpreendendo e mostrando que ainda estamos longe de entender tudo. E para ser sincero, acho isso muito legal. Um universo que ainda guarda segredos é muito mais interessante do que um em que já sabemos tudo, não é? Naturalmente, vou mantê-los informados sobre todos os próximos desdobramentos. Então, inscreva-se no canal agora mesmo e não se esqueça de deixar o like para ajudarmos a bater 5.000 curtidas. Muito obrigado, pessoal. E por falar em agitação cósmica, não apenas no espaço, mas também aqui na Terra, há desenvolvimentos preocupantes. No supervulcão de Campi Flegrei, na Itália, o levantamento do solo tem se acelerado cada vez mais nos últimos meses. Os cientistas estão alarmados, pois há cada vez mais sinais de que forças poderosas estão se acumulando sob a superfície. Será que estamos diante de uma erupção? Você descobrirá isso no vídeo exibido no canto superior direito. E como sempre, no canto inferior direito, há outro vídeo emocionante sobre o espaço e a ciência. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.